Bom, rapaziada, é o seguinte, tô aqui, vamos começar mais um papo mágico aí, né? Hoje a gente tem nosso incrível convidado, um cara sensacional que está há muito tempo na mágica, mas ainda assim é muito novo. Então a gente vai conversar hoje com Antônio Bourgeois. Estamos ao Boa! vivo. Acertou meu nome. O que é importante. É importante. Bom, se apresente aí, Antônio, diga seu nome e tudo mais. Bom, meu nome é Antônio Bourgeois. Eu vou falar Bourgeois para facilitar um pouco. Eu tenho 17 anos e eu estou na mágica há 8 anos. Tá, isso já é uma coisa que impressiona bastante qualquer um que esteja assistindo, ao meu ver. Porque, assim, muita gente na mágica é conhecido ou tá na mágica há muito tempo, mas já tem uma certa idade, começou, sei lá, com 17, 18 anos, e tá na mágica e aí beleza, né? Você não, você já começou muito cedo, né? Tipo, Eu comecei com é, 9. e nessa de você começou com 9 anos, você sempre pesquisou que tipo de mágica, assim? No começo eu aprendia um pouco geral, tipo, eu fazia, sabe, linking rings, tipo, as aros chineses, Sim. as bolinhas que multiplicam, corda, todas essas coisas. Mas Aham. aí, depois de um tempo, eu comecei a cansar e eu queria focar mais em carta. E eu só pesquisei carta e só fui investindo em carta. Tá, e é o que você faz até hoje, né? Você é mais focado na parte de cartas, né? De cartomagia. Sim, sim. Ah, bacana. E quando você vai... Eu sei que você já criou algumas mágicas, né? E eu sei que você já falou algumas vezes, mas é legal também frisar como que é esse processo criativo, né? Como que você faz para ter uma ideia? Puta, fala assim, mano, eu vi uma coisa fazendo, ou eu vi alguém fazendo e eu posso, sei lá, de repente melhorar ou mudar alguma coisa, algo do tipo. Eu tenho três caminhos, geralmente, quando eu crio, que eu acho que são três muito bons caminhos. O primeiro é pegar uma mágica que... eu sou normalmente um cara que cria relativamente bastantes gimmicks. Não tanto, mas eu crio vários gimmicks. Mas quando eu apresento mesmo, eu gosto de apresentar sem nada, com baralho normal, misturado e tal. Então, uma das coisas que mais me ajuda a criar é pegar mágicas que usam gimmick ou que envolvem alguma preparação, alguma coisa do tipo, e tentar criar o mesmo efeito, só que completamente impromptu, sem nada, sem preparação, sem nada. Tá, legal. Um outro caminho que eu acho muito bom é simplesmente você pegar rotinas que você já conhece e tentar melhorar os jeitos como você executa elas, ou até juntar rotinas diferentes e tentar fazer, tipo, uma rotina baseada em dois truques diferentes, com algumas técnicas que eu, pelo menos, mudo para me adaptar. Tá, rapidinho, só pra galera entender, o gimmick, exatamente o que que é? É aquela coisa, aquela artimanha que você tem por trás de alguma coisa que você está apresentando, ou seja, É, algo... Enfim, explica você um pouco melhor. um gimmick normalmente é um objeto especial, então algum objeto que ele foi modificado de alguma forma, Uhum. e ele parece ser normal, ele parece inofensivo, mas ele faz alguma coisa especial, ou ele é um objeto que nunca é visto e que te ajuda a executar a mágica. Tá, Então, por entendi. exemplo, um dedão falso seria um gimmick, Uhum. mas como é que chama? Um rio, aquele negócio que você tem na sua jaqueta que puxa um elástico e aí Ah, pega, sei. leva de volta lá para dentro, é um gimmick também. Aham, entendi. E aí, nesse processo criativo, você tenta fazer com que aquilo que era um gimmick, fazer de uma outra forma para conseguir alcançar uma forma de não usar isso. Sim, sim. E tratando de carta, normalmente eu tento, por exemplo, tem algumas coisas que eu fiz onde eu tentei desenvolver color changes que parecem um flap, só que eles não são flap, é só a habilidade. Uhum. E algumas outras onde mágicas que envolvem duplicatas, ou envolvem tipo fita, ou envolvem, sei lá, double backers, double facers, e eu tento fazer sem nada disso. Tá. Isso é interessante. É bem, assim, complicado. Eu, sinceramente, não tenho essa vertente de ter uma ideia e, tipo, criar através daquilo, né? Eu sou muito de, tipo assim, aprender a mágica e tudo mais, mas eu não tenho esse processo criativo para desenvolver. Não sei se é questão de tempo ou habilidade mesmo, né? Eu normalmente julgo que é mais questão de tempo, porque eu acho que quanto mais tempo você passa fazendo mágica, mais coisas você já viu. Porque no começo, se você criar alguma coisa, provavelmente não vai ser original, porque você não viu o suficiente para saber, sabe? Uhum, sim. Mas eu acho que eventualmente você começa a criar, e eu pelo menos sou assim. Eu nunca sentei,
vai, 2, 3 vezes na vida. Mas eu quase nunca faço, tipo, vou sentar e criar alguma coisa. Isso pra mim não funciona. Muita gente faz isso, tipo, senta e tem uma sessão assim de criar coisa. Eu só crio por necessidade. Tipo, eu só crio porque eu preciso criar. Se eu não preciso, eu não crio. Então, por isso que eu faço esses tipos de coisa. Tipo, eu pego mágicas que são gimmick e tento fazer sempre. Por quê? Por necessidade. Eu não quero ter que carregar comigo o negócio o tempo todo. Então, eu acho um jeito alternativo de fazer pra ficar mais prático pra mim quando eu estiver indo apresentar. E não necessariamente é igual ao que foi apresentado, por exemplo. Você pode adaptar para que seja apresentado da maneira que você faz a mágica, né? Sim, sim, sim. E normalmente, quando eu vou tentar fazer uma mágica que tem gimmick impromptu, o meu principal objetivo é manter ou melhorar o efeito. Porque se o efeito for ficar mais fraco, ou se a performance for ficar, tipo, mais suja, sabe? Não, porque às vezes o efeito com gimmick é limpíssimo, você não vê nada. E aí quando você vai fazer sem gimmick, tem uns movimentos estranhos, umas coisas suspeitas. Então, se eu for piorar o efeito só pelo fato de fazer sem gimmick, eu prefiro não apresentar ou apresentar a versão com gimmick. Se eu for tentar fazer uma versão sem gimmick, tem que ser tão bom quanto ou melhor. Tá, e é parte difícil. Entendi. E você, a hora que você vai fazer as mágicas, você diz que faz cartomagia na maioria das vezes, né? E você tem as inspirações que você tem no meio mágico, eu acredito que seja voltado para a área de cartomagia, mas além deles, né? Você pode citar a quantidade que você quiser, mas além deles, você tem alguém que não seja do meio de cartomagia que você curte, assim, sei lá, o estilo de apresentação, algo do tipo, ou não? Então, normalmente as pessoas que eu idolatro, de certa forma, as pessoas que são meus heróis dentro de mágica, eu tendo a apresentar as coisas que eles criam. Então, tipo, eu gosto muito deles porque eu apresento o material que eles criam. Então, eu não sei se eu tenho nenhum, tipo, ídolo que eu não faço nada que ele criou. Mas, na real, tem um cara, mas ele é meio do mesmo estilo. Então, tipo, todos os caras que eu gosto fazem coisas parecidas comigo. Tá. Eu faço mais carta, principalmente, só que eu tenho muitas coisas que eu faço que não são de carta, e é aquele que eu chamo de, tipo, mágica situacional, tá ligado? Então, dependendo da situação que você tá, vira um pouco improviso, com uns objetos aleatórios, umas coisas assim. Normalmente é difícil treinar isso, porque você tem que estar na situação pra fazer. Sim. Mas eu acho que um cara que eu me inspiro bastante, e eu não faço nenhum material que ele criou, é o... Agora eu tô tentando lembrar o nome do cara. Não, não tem problema. Eu vou lembrar daqui a pouco. Ele é um mentalista. Então, a maioria das coisas que ele faz é o Darren Brown. E o Darren Brown, a maioria das coisas que ele faz, ou é tipo hipnose ou é mentalismo. E eu sei várias das coisas que ele criou, como funciona, só que a maioria daquelas coisas ou é para palco, ou você tem que ter umas coisas um pouco mais complexas acontecendo. Tipo, você tem que comer vidro, você tem que ter... Você tem que ter 18 participantes, 17 deles sendo combinados e um não. Então você tem que ter uns negócios muito complicados. Eu amo o Darren Brown. Ele, pra mim, é inclusive o melhor e maior mentalista de todos os tempos. Só que eu não apresento nada que ele criou, mesmo que ele seja bem o meu ídolo. Tá, entendi. É bacana, porque, tipo, eu acho que na mágica, tanto pode ser na parte de cartomagia, ou de palco, ou mentalismo, enfim, nessas vertentes, além de você apresentar, por exemplo, a mágica em si, você tem que ter um discurso, você tem que ter uma apresentação, e, tipo, tem várias pessoas que não só sabem fazer uma mágica, fazer cartomagia, mas elas têm uma apresentação diferente, de repente uma persona diferente, uma pessoa que se fantasia de alguma forma, enfim. E eu acho que isso é bem importante na hora de você apresentar se é cartomagia ou não, né? Uhum. Com certeza. Tem uma questão também de que eu acho que muitos mágicos, quando eles têm ídolos dentro de mágica, eles acabam, em vez de se inspirando neles, copiando eles. E eu acho isso um problema, porque você nunca vai ser um Xinlin melhor do que o Xinlin, tá ligado? Então, você adora esses caras, aí vai ser conselho de velho, mas eu acho que você deveria ser você. Não, mas é verdade. Então, eu me inspiro muito nesses caras, e se você assistiu o meu estilo de apresentação, eu faço desde uns bagulhos que é extremamente habilidade e tal, meio Dan and Dave, assim, até as coisas que é só, tipo, eu nunca toco no baralho, hands-off, meio Danny Ortiz. Só que eu faço os dois porque o meu estilo me permite que eu faça desde mágicas que eu não encosto até mágicas onde eu encosto o tempo todo. Então,
eu não tento copiar muito o estilo de ninguém, mesmo que eu faça as mágicas desses caras. Entendi. Não, é importante, né? Porque você começa a criar um meio seu, né? O jeito de você apresentar. Você pega um pouco daqui, um pouco dali. É o que acontece na vida, vamos dizer assim, né? Você nunca vai... Tipo assim, a ideia é você nunca ser parecido ou igual, na verdade, igual, né? Na verdade, você não pode ser igual a alguém. Você tem que sempre, tipo, pegar aquilo para você sabe como é que funciona e apresentar da maneira que você faz, né? Sim, exatamente. Tá, só para deixar claro também, Antônio, a gente está conversando aqui, então se você tiver alguma pergunta para mim, em qualquer sentido, você pode fazer também, tá? Relaxa. Tá liberado. Eu vou Uma coisa, tentar. não sei se eu já te perguntei ou não, mas quantos anos você tem dentro de mágica? Então, de mágica, eu faço há 8 anos também. Tá. Eu faço desde 2012. Uhum. Eu, tipo, comecei com cartomagia também, porque eu sempre gostei. Eu vinha do meu avô, né? Eu gostava bastante do que ele fazia para mim. Eram magiquinhas bobas e tudo mais, mas era uma coisa que eu gostava bastante e aí eu acabei, tipo, me inserindo nisso, né? Quando eu Sim. comecei a trabalhar, eu comecei a investir mais. Então, tipo, eu precisava comprar um baralho ou comprar, sei lá, eu gostava de alguns gimmicks ou alguns baralhos específicos e tal, e aí quando eu comecei a ter grana para isso, aí eu comprei sozinho, entendeu? Sim, sim, sim. Eu tava conversando no outro papo lá com o Arthur, né? E a gente trocando uma ideia e tudo mais, eu percebi não, né? Eu pensei, poxa, por que que isso acontece aqui no Brasil, né? O mercado mágico, assim, de questão de conhecimento, de questão de popularidade, vamos dizer assim, ele não Uhum. é tão popular quanto lá fora, né? O que que você acha disso? Tipo, o que precisa para que aqui no Brasil chegue de uma forma que não seja igual, mas seja parecido com o que tem lá fora, né? O principal problema do mercado de mágica no Brasil em relação a lá fora é língua. Porque a maioria das coisas em mágica tá ou em inglês ou em tipo chinês, mandarim, essas fitas. Porque foram os lugares onde foi surgindo. Tipo, mágica surgiu, se não me engano, porque os bobos da corte precisavam desenvolver um jeito de tipo encantar a realeza. E ao mesmo tempo, em outros lugares, tipo, por exemplo, no Egito, assim, a galera fazia uns bagulhos meio eu não sei explicar exatamente. Era tipo era tipo scams. Eu não sei como é que fala. Umas coisas de trapaça para você poder, sabe, zoar as coisas. Outra coisa, desculpa interromper aqui bem rápido. Eu tô respondendo uma mensagem de que o meu áudio não tá saindo muito bom. Eita, peraí. Eu vou colocar um fone aí, talvez melhore. Tá. Então, o Juan, ele mandou mensagem aqui, ele mandou no chat da Twitch aqui. uhum. Peraí. Dá pra me ouvir agora? Deixa eu ver lá. Não tá saindo você. Pô, foi mal, hein? Estranho isso. Você consegue me ouvir? Sim, sim, tô conseguindo te ouvir, sim. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver se... Opa, oi. Ei. Pede pra galera comentar aí se eles conseguem me ouvir ou não. Meu áudio deveria estar saindo bom. Agora acho que foi. Ok. Tá, disseram que estão me ouvindo agora. Tá, beleza. Bom, vou voltar um pouco atrás então da sua pergunta. Eu acho que o principal problema é língua, porque mágica surgiu quando tipo bobos da corte precisavam encontrar jeitos de entreter reis.
e essas coisas. Então, eles foram pegando essas meio brincadeiras, de certa forma, e apresentando como jogos, ou às vezes até como coincidências e coisas do tipo, para ver se os reis se interessavam e, tipo, nossa, caramba, como é que ele fez isso? E ao mesmo tempo você teve o surgimento de, tipo, jogos de trapaça, tipo, copos e bolas. Tem hieroglifos nas pirâmides de umas pessoas fazendo copos e bolas. Caraca, Tipo, que da hora. é muito antigo. E era um jogo e, eventualmente, o método para trapaça poderia ser usado também para entretenimento, como mágica. E foi assim que foi surgindo. Então, tipo, isso aí surgiu e aí, eventualmente, tipo, sei lá, no Egito, na China, nesses lugares e também, tipo, na Espanha, na Inglaterra, na França. Então, os mágicos começaram a surgir lá. Só que em, tipo, Portugal, eu não sei porquê, mas não teve muito desse tipo, movimento. Não chegou lá, né? Tipo, Sim, e nos dias de hoje, onde espanhol, inglês, mandarim são tipo línguas muito faladas no mundo inteiro, isso foi tipo se espalhando mais. E português não é uma língua tão falada e os países que falam português não são os mais desenvolvidos do mundo. Você tem tipo Cabo Verde, Angola, tipo não são países que têm um impacto tão grande em termos de mídia no resto do mundo. Então, tipo, se um show americano de mágica sai, o mundo inteiro fica sabendo. Se um show angolano de mágica sai, ninguém vai ficar sabendo. entendi. E por aí vai. Então, o primeiro jeito de resolver é o Brasil virando meio bilíngue e aprendendo inglês ou aprendendo espanhol, porque dá para você estudar, ou francês, porque dá para você estudar bastante mágica através desses três. E a outra solução seria mágicos brasileiros começarem a traduzir conteúdos gringos ou apresentar seus próprios conteúdos em português. Então, eu fiz isso, eu lancei um projeto no Gumroad e eu lancei tanto em inglês quanto em português, para as pessoas no Brasil conseguirem ter acesso. O Card Composer? O Card Composer. E aí você tem plataformas tipo Magic Online, por exemplo, que ensina bastante coisa que não é necessariamente criações deles, são coisas de fora, só que eles ensinam em português para o público brasileiro que não tem acesso porque não fala inglês. Então, por exemplo, o Bernardo Sete Lasek, que é super amigo meu, lançou... Vai ser um dos convidados já. Acho que essa semana, se eu não me engano, já vai ser convidado aí. Já tá tudo Boa. certo. Aí você já avisa que eu tô falando mal dele aqui. Ele lançou um projeto na Murphys que chama Good Intuition, que é a versão dele do Tripla Intuição do Daniel Ortiz. E eu acho que ele podia ter lançado o mesmo projeto em português, porque toda a teoria que ele colocou lá, além do efeito ser maravilhoso, toda a teoria que ele coloca lá é muito importante. E eu acho que uma das coisas que falta no brasileiro e como mágico é teoria, porque teoria é o que mais faz diferença em termos de mágica. Técnica todo mundo pode aprender, e se você se dedicar o suficiente, você aprende qualquer técnica. Mas teoria é algo que você precisa absorver, você precisa viver, você precisa experienciar, e você precisa usar. E é o que transforma um mágico ok num mágico sensacional. Tipo, todas as mágicas incríveis que você vê e você fala, caralho, esse cara apresentou muito bem. Ele não apresentou bem, ele não é tipo um dono de um talk show, sabe? O que ele fez foi ele usou teoria, então você sente coisas diferentes ao longo da rotina, você vai percebendo, você tem falsas memórias, você tem tudo mais. É importante, não só, justamente isso que você falou, né? É importante estudar não só a técnica, mas também estudar a apresentação, que é o mais importante no final das contas, né? É o que diferencia, o que destaca, eu acho. E é tipo, o que eu tava falando com o Arthur também, né? O porquê que esses caras, por exemplo, não fazem que nem eles fazem com dublagem, por exemplo, né? Em questão de, sei lá, mágicas do Chris Ramsey, vamos dizer assim. Ele não pega esses caras e traduzem o que eles fizeram. Ou do Dani da Ortiz, por exemplo. Entendeu? Tipo, pegar o material do Dani e traduzir não, dublar não, né? Legendar o material e divulgar. Você falou que o Mágica Online tem algumas coisas. É que eu acho que o único problema de você fazer isso, até onde eu sei, Mágica Online, o que eles mais colocaram são mágicas clássicas, que não tem exatamente direitos autorais. Mas esse é um problema, porque se eu pegar uma mágica do Dani e eu dublar e eu publicar, eu não posso ganhar dinheiro em cima disso porque a mágica é do Dani, mesmo que eu fiz a dublagem. Então eu teria que, tipo, pedir permissão pro Dani. E a maioria dos mágicos brasileiros não tem exatamente acesso a esses caras. Entendi. Então, é complicado. O que eu vou tentar fazer é, sempre que eu publicar um projeto, eu vou
tipo, pedir para ter legenda em português nesse projeto. Então eu tenho, tipo, contrato assinado com a Illusionist para publicar algumas coisas com eles. Sempre que eu colocar alguma coisa com eles, eu vou pedir para eles para a gente colocar legenda em português no projeto. Do mesmo jeito que se eu publicar alguma coisa independente, eu vou fazer uma versão em inglês e uma em português. É bem importante, porque na hora de divulgar, isso faz com que o mercado brasileiro na mágica cresça e seja visto, né? Não só aqui como lá fora. Eu acho que é bem legal, né? Sim. Eu sei que você tem um grupo de mágicas, um grupo de mágicos, na verdade. É você e mais duas pessoas, né? Seus dois amigos aí. Vocês estão há quanto tempo já? É claro que na pandemia não teve e tudo mais, teve esses problemas, mas há quanto tempo que vocês estão juntos? E se vocês são amigos ou só fazem mágica, enfim? É só trabalho, a gente na real nem se fala. Não, a gente tem uma história interessante até. O pai deles é um puta cozinheiro, tipo um cozinheiro sensacional e um dos melhores amigos da minha mãe. E todo Natal ele fazia a ceia de Natal. Os gêmeos são 5 meses mais velhos que eu acho. Então todo Natal que eu estive, tipo eles estiveram também, menos um. Aí eu já nasci. E aí todos esses natais o pai deles fazia a ceia e a gente se via. E sempre tinha um negócio de, tipo, a gente se via, passava o Natal inteiro junto, a gente era, tipo, melhores amigos, mas acabava o Natal e a gente não se via pelo resto do ano. E toda vez a gente falava, ei, bora se ver depois do Natal. E nunca acontecia. E aí teve uma vez que aconteceu. E nessa vez eu fui na casa deles e eu mostrei pra ele a mágica dos valetes assaltantes. E eles ficaram, tipo, caralho, que foda. Sensacional, sensacional. Aí eu expliquei e eu comecei a explicar. Então todas as mágicas que eu fui aprendendo, eu fui ensinando e por aí vai. Mas é uma coisa que partiu de você, não? Tipo assim, eles gostavam, provavelmente, mas aí partiu de você a ideia de começar a fazer mágicas. Sim. E aí eu fui, tipo, ensinando pra eles. Eles têm 5 anos de mágica. Eu comecei a ensinar quando eu tava no meu 3º. Então eles têm 3 anos a menos de mágica que eu. E, eventualmente, a gente decidiu que decidiu que eles eram bons o suficiente a ponto da gente poder montar um grupo e fazer mágica juntos. Porque no começo, claro, eles estavam meio só brincando e tal, e eventualmente eles começaram, por eles mesmos, a levar mais a sério e curtir e querer continuar aprendendo cada vez mais. E aí a gente montou um trio, não foi muito difícil, e a gente começou a apresentar junto. Então a gente foi arrumando tipo uns shows, a gente foi arrumando eventos, essas coisas onde a gente foi se apresentando. E foi isso. E vocês se apresentam mais para que tipo de público? A gente se apresenta só para tipo, o público adulto. Então, a gente acho que fez na vida, tipo, 2 festas de criança, alguma coisa assim, porque a gente tava não desesperado por dinheiro, mas desesperado por show. E aí, e foi essas 2 para, tipo, nunca mais, assim. Então a gente só faz... Eu sei como é que é. Cara, uma das festas de criança, a gente abriu o show com um thumb writer, que é basicamente um dedão falso que tem uma caneta dentro dele. Caramba, e aí ele abriu o show com o Lô, que é um dos 3, estava segurando um papel na mão, e ele virou para uma criança e falou, fala qualquer número de 0 a 100. Aí ela falou, ele escreveu, e aí, tipo, lógico, ela achava que ele tinha escrito antes. E aí ele virou o papel e tava escrito o número dela. E todas as crianças, tipo, cagaram, assim, elas estavam tipo, ok. Ok, beleza. E aí depois eu peguei o papel dele, era de flash paper. Aí eu acendi o inteiro, queimei o papel no flash paper, fez uma bolinha de fogo e sumiu. E as crianças, uau, o quê? E eu acredito mágicos de verdade. E eu tava tipo, eu acabei de adivinhar o número que você pensou de 0 a 100. Eu queimei isso que é do caralho, rapaz. Então, tipo, não dá, tá ligado? Não dá. Eu também acho meio frustrante isso. Tipo assim, pelo menos... você se apresenta fazendo cartomagia, na maioria das vezes, então, tipo assim, as crianças, elas não gostam escolhe uma carta e eu vou adivinhar na posição e tudo mais. É meio muita coisa para ela pensar. A questão da apresentação para a criança é mais visual, né, a parada. Sim. E tem uma coisa que é, tipo, a criança não entende que se ela fala uma carta e eu tô segurando a carta que ela falou, aquilo é impossível. Ela fica, tipo, uma carta e ele tá segurando. Da hora. E? Tipo, como assim da hora, mano? Faz aparecer alguma coisa aí. Tipo, esses dias, inclusive, um casal de amigos do meu pai veio aqui em casa e eles trouxeram uma filha de 3 anos, ele. E aí eu fiquei fazendo umas mágicas pra ela.
E eu achei interessante que, já que ela não entende, eu pedia para ela falar uma carta e ela falava sempre a mesma. E quando eu abria o spread e pedia para ela tocar uma, ela sempre tocava de cima. Então, quando o casal de amigos estava indo embora, eu pus o 4 de copas, que foi a carta que ela sempre falava, em cima do baralho. E eu falei, ó, fazer uma mágica para a filha de vocês. Eu abri o baralho e falei, toca qualquer carta. Ela tocou E ela tocou de cima. Aí eu falo um número, qualquer número, ela, 4. Aí eu, vermelho ou preta? Vermelho. Aí eu, coração ou diamante? Ela, coração. E eu virei e era o 4 de coração. E ela ficou tipo, cagando. Mas os pais, elas foram tipo, o quê? Meu Deus! Não pode ser. Então, tipo, foi praticamente um instant staging, assim, tipo, eu combinei, mas sem combinar. E o Lô tinha acabado de chegar, e eu lembro que ele também foi fuladaço. Tipo, ele ficou assim, depois ele me chamou e falou, tipo, o que você fez, assim? Qual que foi a mágica, tá ligado? Não pode ser. Tá, tipo, ela tocou e falou a carta, é impossível. Aí foi muito bom. E uma coisa que eu admiro bastante no que você faz é, tipo, ter essas sacadas de impromptu, sabe? Você pegar alguma coisa que tá no ambiente e transformar aquilo na hora que você vai apresentar. Eu já vi você fazendo isso bastante vezes. E eu acho bem legal. Tem uma coisa que eu aprendi com o Dani e com o Bernardo, que é improviso não é fazer a primeira coisa que vem na cabeça. Fazer a primeira coisa que vem na cabeça é uma forma de improviso, mas improviso como técnica são anos de experiência fazendo a primeira coisa que vem na cabeça. E aí você tem armazenado as que funcionam. Então, tipo, eu vou dizer assim, modéstia à parte, eu sou relativamente bom em improvisar saídas quando eu erro uma mágica. Porque eu já errei tanta mágica e já tive que improvisar tanta saída que eu sei as saídas boas. Tem um exemplo que os gêmeos sempre me lembram, porque foi uma das melhores, tipo, improvisadas que eu fiz, assim. Eu tinha um baralho em side stabbings. Hoje em dia eu nem uso mais, porque eu gosto de ter o baralho misturado. Mas ele estava em side stabbings, eu fiquei tipo, beleza. Em side stabbings eu sabia a ordem. E aí eu fui fazer o Toxic Force, que é quando você pega o celular de um espectador, na calculadora você pede para ele pôr vários números e ir multiplicando, e o resultado final é forçado, porque teve uma coisa que você fez na calculadora que sempre vai dar aquele resultado. E aí eu estava fazendo aquilo. E eu não sei o que aconteceu, que o resultado final não deu o do Force. E normalmente quando eu apresento esse efeito, eu peço para os caras pegarem esse resultado final e ligar. Tipo, põe no negócio de telefone e liga. E aí a gente vê quem atende. E aí é o meu celular que toca, o que é impressionante. Só que eu não sei o que aconteceu, que não deu o resultado do Force. Então, quando eles estavam digitando o número para ligar, eu vi que não era o meu número. E aí, imediatamente, antes deles ligarem, eu peguei o baralho e eu falei... E eu vi o número que estava lá, eu rápido, tipo, memorizei, assim, e eu fui pedindo para as pessoas falarem para. E eu fui forçando todas as cartas do número. Então, no final, tinha uma pilha de cartas na mesa e eu fui virando uma por uma e era exatamente o número de telefone que eles tinham chegado. Caralho, que da hora. Todas. E aí, depois, eu usei um aplicativo do Mark Kirsten que chama Diverter, que te permite ligar para qualquer número que você quiser, independente do que eles digitem. Porque o aplicativo desvia a ligação, então mesmo que eu digite um outro número, ele liga para o número que você programou. E aí eu fiz, no final, ainda assim, eles ligarem para o meu número. Caralho, tipo, que da hora. Então tudo isso eu improvisei na hora. E aí os gêmeos, até, tipo, quando eles viram que deu errado, eles olharam pra minha cara e eu tava, tipo, calmo, assim. Eu tava frio. Eu tava tranquilo. Porque eu nunca, tipo, demonstro que, mano, fudeu, tá ligado? Mesmo que eu esteja... Mas os gêmeos estavam pensando, mano, agora lascou. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. E aí eu fui fazendo e eles foram vendo que eu tava improvisando, e eles foram tipo, nossa, cara! Então eles sempre me lembram dessa como uma das melhores saídas que eu fiz. E é isso, tipo, eu já fiz mágicas e improvisei tantas vezes, eu já criei mágica por improviso. O Card Composer foi uma criação minha, porque eu errei. Eu tinha errado, eu tinha feito um pique de uma carta. E aí eu fui fazer o Classic Force, só que eu errei o Classic Force, o cara pegou a do lado. E a do lado, por acaso, era do mesmo naipe. Aí eu imediatamente fui pelo baralho, achei a do mesmo valor e forcei a do mesmo valor. E aí eu transformei na carta deles, porque eu sabia. Tá, entendi. E foi assim que eu criei o Core Composer, há 4 anos atrás. E aí, eventualmente, eu desenvolvi, fiz uma rotina inteira a partir disso. Então, tipo, eu já criei mágicas por acidente e tal. O improviso são anos de experiência, de fazer a primeira coisa que vem na cabeça. Entendi. Cara, isso é realmente sensacional, porque
tem que ter um pensamento muito rápido na hora, né? Porque você fala assim, puta, vai dar errado. E aí, o que eu faço? E aí, tipo, você tem que ir adaptando as coisas que você faz, né? Por isso tem duas coisas que eu falo, e se tem alguns mágicos... Dá pra ouvir isso depois ou só ao vivo? Dá. Então, quem estiver assistindo ao vivo agora ou depois, se vocês nunca ouviram o que eu tô prestes a falar, anota isso, porque isso é muito importante. Uma das armas mais fortes que você tem para usar em mágica é o espectador não saber o que vai acontecer e você saber o que vai acontecer. Uhum. Por quê? Você saber o que vai acontecer, não no sentido de, a mágica vai ser assim, mas no sentido de, tem uma carta na mesa, eu sei qual é. Ele vai virar, eu sei o que vai acontecer. Uhum. E por que essas duas são muito fortes? Porque quando você sabe o que vai acontecer antes, você sabe antes de você errar que você errou. Ou você sabe antes de você acertar que você acertou. Uhum. Então, se você já acertou, você pode começar a construir o efeito ali. Você sabe que já deu certo. Então, você pode já dizer, e você podia ter pensado em qualquer carta, ou você falou para, eu não sei qual é o efeito que você está fazendo. Mas, enfim, você começa a impossibilitar o efeito. Uhum. Se você sabe que você errou, naquele momento você pode começar a pensar na solução. Porque o espectador não sabe que você errou ainda, mas você sabe. Então você já começa a pensar na solução. E quando você revela que você errou, você já segue dali para a solução que você tinha pensado. E você tem todo o tempo do mundo, porque você sabe que você errou antes de ter errado. E a outra coisa é o espectador não saber onde o efeito está indo. Isso é muito bom. Porque se você errar, você pode mudar o efeito. Ele não sabe que o efeito ia dar certo naquele momento. Então não tem problema você continuar. E não necessariamente você tem que dizer, putz, eu errei, e aí pega a carta e faz um change para consertar. Às vezes você fala, e é por exemplo, eu não vou conseguir demonstrar porque tá por áudio. Não, mas pode mostrar qualquer coisa, eu vou falando o que vai acontecendo. A gente vai escrevendo. Então o Iago fala para. E separou num 2 de espadas. Beleza. Eu dei o 2 para cima, por exemplo. Vamos supor que eu vou fazer um Classic Force e você encosta em uma que não é o 2 de espadas. Você encostou num 9 de espadas. Beleza. Aí eu falo. Aí eu abro o baralho e eu passo pelas cartas. E agora a primeira coisa que veio na minha cabeça foi colocar o 7 de espadas em cima. E isso é porque o 9 de espadas menos o 7 faz sentido dar o 2. Sim. Então o que eu fazia era eu pegaria o 9 e eu falaria assim, o 9 de espadas não é a sua. Mas ele é perto da sua, não é? Aí você fala, sim, ele está a 7 de distância. E eu falo, ok. E aí eu faço um top shot ou alguma coisa, eu produzo o 7 de espadas, e aí eu posso pegar essas duas e fazer um change e mudar para o 2 de espadas. Então, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sim. Uma outra coisa que eu poderia fazer, caso não fosse do mesmo naipe, era fazer second deal e dizer, tipo, você parou num 9, não é a sua, mas se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá a sua carta. Sim. Então, uma é o consertar um erro, a outra é uma continuação do efeito. Você tirou uma carta e essa carta é a posição da sua. Já que você não sabia que era para ser a sua carta, qualquer uma das duas é plausível como um final. Então, o espectador não saber onde o efeito está indo é muito bom. E você tende a fazer algumas mágicas que não tenha alguma coisa explicando antes dela acontecer o que vai acontecer. Para que você não tenha para você não criar a expectativa no espectador do que realmente vai acontecer. Então, eu diria o seguinte, tem muitas vezes que mágicos falam, você nunca deveria dizer o que vai acontecer antes de acontecer. E aí o Dani chega e fala, você sempre deveria dizer o que vai acontecer. Eu acho que tem um meio termo, porque se o efeito tem um resultado final de surpresa, então, por exemplo, você fala uma carta e essa carta está no meu sapato. Tem 2 jeitos de apresentar. O primeiro é, você vai falar qualquer carta e essa carta vai estar no meu sapato. E o cara começa, não, sabe? Uhum. E o segundo jeito é você dizer, fala uma carta, o cara fala, você, interessante. Porque hoje mais cedo eu fiz uma coisa e eu não sabia por que eu tinha feito. Você já teve essa sensação de você fazer algo, você não sabe por quê, mas aí mais pra frente você fica tipo, por isso que eu fiz aquilo? E eu acho que é por causa disso. E aí você tira o seu sapato e dentro tá a carta dele. Então em um você fala, o outro não, é o mesmo efeito, só que já que você mudou um pouco a apresentação, são efeitos diferentes. Então tem essa variação. Eu acho que você deveria falar o que vai acontecer antes de acontecer, assim que você sabe que já aconteceu. Então aquilo que eu estava falando, que você saber que você vai acertar antes, naquele momento você pode dizer o que vai acontecer, porque você já sabe que você acertou. Sim. Isso funciona tanto para mágicas que são 100%, quanto para mágicas que não são 100%, mas de um momento em diante elas viram 100%. E aí ali você pode dizer. No caso, você diz 100% quando você tem 100% de certeza que vai dar certo. É isso? Sim, 100% tipo, vai dar certo sempre. E você pode fazer uma coisa de no começo dar uma situação meio ambígua e aí mais pra frente você corrige ela como uma situação tipo permanente assim e aí eles vão interpretar que você tinha dito isso desde o começo. Então eu dizer algo, por exemplo, você vai escolher uma carta e a carta que você escolher vai ser a sua.
E aí, mais pra frente, eu tô numa posição onde tem 2 cartas sobrando. E aí eu falo, eu quero que você aponte pra qualquer uma. E aí o cara aponta pra essa e eu falo, não era. E aí sobrou uma. Tipo, um equivocate, uma escolha do mágico. E eu falo, eu disse a carta, lá no começo eu te falei que a carta que você deixasse no final ia ser exatamente a sua e pai, e essa era a sua. Entendi. E foi um pouco comigo, porque no começo eu não falei como que você ia escolher, se você ia deixar, ou se você ia eliminar, ou se você ia fazer. Sim. Mas agora eu posso fazer esse reframing, né, que é esse callback, eu não consigo pensar uma palavra em português, desculpa. Essa volta, né? Essa relembrança do que eu falei antes. E aí você vai lembrar que como se desde o começo eu tivesse feito aquela previsão. O que quebra um pouco a escolha do mágico. O cara pensa, mesmo se ele tivesse feito alguma coisa agora, ele falou lá no começo o que ia acontecer, sabe? Então, sim. Entendi. Você acabou não comentando aquela parte da galera que você se inspira. Eu pedi para você falar a galera que você se inspira não só na cartomagia, mas quem você acha que é o seu ponto alto assim na parte de cartomagia, que faz só cartomagia? Tá, eu acho que os meus pilares em mágica, de certa forma, são o Tamariz, o Dave Williamson e o Leonard Green. Eles três são, em termos dos 3 mágicos clássicos, tá, um pouco mais velhos, que eu acho que mais fazem a minha mágica, porque sem eles eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Agora, tem uns caras mais atuais que continuam publicando coisa constantemente, que eu me inspiro bastante. Alguns mais conhecidos, outros menos. Tem um cara que chama Ross Taylor, que é um inglês sensacional. Não tão conhecido, mas ele é monstruoso. O Christian Grace é outro mágico inglês espetacular. Garrett Thomas é a minha base de teoria. Tudo que eu compreendo, entendo e falo e uso de teoria é 90% Garrett Thomas. E, 60% Garrett Thomas e tipo 40% Tamariz, assim. O Dani do Ortiz, todo mundo conhece. O Dani é um puta ídolo meu. Eu ainda não tive a chance de conhecer ele, mas o Dani deve ser sensacional. O Mark Calabrese é um mágico americano que eu adoro ele porque tudo que ele publicou é sensacional. Tipo, todos os efeitos que ele publicou são bons. E isso é meio raro. Às vezes um mágico publica uns efeitos bons, uns efeitos ruins. Tudo do Mark é espetacular. O Tom Elderfield é uma das principais inspirações minhas para criação. Ele não faz tanto carta, ele faz mais coisas gerais e gimmicks, principalmente. Ele é o cara dos gimmicks, mas ele é muito criativo. Tipo, ele fez um negócio uma vez de criar. Eu tô fazendo no meu Insta, postar um vídeo por dia por um ano. Ele criou uma mágica por dia por um ano. Caraca. Tipo, ele e o Caleb Morelli, outra inspiração minha, também criaram uma mágica por dia por um ano. Tipo, esses caras pra mim aí é foda também. Ainda não chegamos nesse nível ainda, né? Não sei nem se eu vou chegar, mas eu tô satisfeito com o ritmo com que eu crio mágico. Porque, de novo, eu crio por necessidade. Esses caras criam por criar. Tipo, não precisa ter um propósito, não precisa ser bom, eu não preciso usar. Eu só crio. E eu tendo a criar coisas que eu vou usar. Eu nunca criei uma mágica que eu... Na real, algumas vezes, eu acho que 2 eu criei mágicas que eu não usei, ou que eu não gosto, mas o Lô e o Ale curtiram. Então, tipo, tem uma mágica que eu criei que eu achei ok, e eu mostrei pro Lô, e é uma das mágicas que ele mais apresenta. Entendi. É uma onde você mostra um baralho, e você pede para um espectador falar qualquer carta. E aí eu tiro a carta do baralho, eu mostro o resto das cartas, e essa diz, eu sabia. Tipo, você escolheu essa carta. E todas as outras não dizem nada. E quando eu criei o método para isso, eu achei ok, e o Lu adorou, então ele usa o tempo todo. Mas normalmente as coisas que eu crio é para eu usar. O Tom e o Taylor queriam coisas só por criar, e tipo, nem usam, sei lá, enfim. Entendi. Você tem alguma indicação para a galera que tá acompanhando aí em questão de tanto vídeo quanto livro, sei lá, porque acho que o livro engloba um pouco de tudo, né? Mas de vídeo mesmo, ou algo do tipo que você indique para a galera que não só está começando, mas está no meio mágico e que você acha que, porra, é uma coisa bem importante para quem gosta realmente de mágica, né? Acompanhar. Sim. Tem alguns livros que eu recomendo e tem alguns DVDs e downloads que eu recomendo. Os livros que eu mais gosto são os livros do Pete Hartland, Card Fiction e In Order to Amaze, 2 livros do Pete Hartland que eu amo. Qualquer coisa do Tamariz, qualquer livro do Tamariz é espetacular, tipo, literalmente qualquer livro. Você pegar um livro do Tamariz, você lê 2 parágrafos, você vai achar do cara. Pode ser os 2 parágrafos do índice, você tá lendo o índice, você já vai achar
pode ler o copyright, aquele C com um círculo em volta 2019. Se tá no livro do Tamariz já é espetacular. Então, você, tipo, o Tamariz é assim. Eu recomendo também de livro, tem qualquer coisa do Ross Taylor. O Ross Taylor tem um monte de PDFs. No Gumroad, se você pesquisar Ross Taylor no Gumroad, você vai achar a página dele. Ele vende um monte de PDF e todos são muito bons. Tipo, o PDF dele sobre ACAN tem o que, na minha visão, é o melhor ACAN de todos os tempos. O PDF dele sobre Do As I Do tem o que é, na minha visão, o melhor Do As I Do de todos os tempos. Então, tipo, o Ross não dá pra... Se você comprar algo do Ross, é bom, com certeza. Entendi. De downloads, tem 3 downloads que não são tão conhecidos. Um deles chama Table Sessions, é do Alex Elmsley. Todo mundo sabe quem é o Alex Elmsley, porque todo mundo conhece Elmsley Count. Uhum. Só que a maioria das pessoas não sabe que o Alex Elmsley, na real, é um dos maiores gênios da história da mágica. Tipo, muitos efeitos que você conhece são inspirados em coisas do Elmsley. Por exemplo, você já viu aquela mágica do Tamariz que chama Nunca 6? Onde ele mostra 7 cartas, ele tira 1 e continua 7 cartas, ele tira 1 e continua 7. Sei. Tudo é inspirado numa mágica do Elmsley. Caramba, que da hora. Tem uma mágica do Paul Wilson, onde ele te pede para pensar em uma carta de ouros, e aí ele acerta a carta que você está pensando e ela se transforma num as de espadas. Tem uma apresentação e tal. É inspirado numa mágica do Elmsley. O Invisible Deck Impromptu, a primeira versão de um Invisible Deck Impromptu é do Alex Elmsley. Inclusive foi republicado sem permissão do Elmsley. E outro cara está levando crédito, mas enfim, é do Elmsley. Então, assim, tem muita mágica no Table Sessions que eu uso hoje em dia e que são pouco conhecidas e que são, tipo, incrivelmente fooling. Porque o Elmsley, ele era um matemático. Então, as mágicas que ele cria, às vezes, você não precisa saber matemática, mas o método é um princípio matemático que vai te destruir, assim. É muito, muito bom. Então, Table Sessions do Alex Elmsley é uma das coisas que eu mais recomendo. Aí tem um outro que chama Implausibilities, do Hudson Taylor. Eu gosto muito desse porque ele mostra 4 ou 5 jeitos de fazer um ACAN, uma carta no número, com algumas variações, alguns não são exatamente uma carta no número, e ele mostra um monte de técnica que não serve para fazer essas cartas no número. Ele só tá lá, tipo, se liga nisso. E é uma técnica avançada muito boa. Então, tipo, se você quer aprender umas técnicas difíceis que são úteis, nesse download tem elas, mesmo que não faz o menor sentido. Ele só ensina e é bom, então eu recomendo. E o terceiro download que eu acho que é espetacular, mas eu acho que esse muita gente já ouviu falar, é o Green Magic, do Leonard Green. O Leonard Green é espetacular, tipo, não tem nada de ruim pra dizer sobre ele. Ele fullou os juízes do FISB. Ele foi no FISB em 90 e alguma coisa, e ele tava fazendo mágica e ele foi desclassificado, porque ele entrou no FISB dizendo que ele não tava usando um baralho especial. E os juízes falaram que ele tava usando um baralho especial. Caralho. Porque não tinha como fazer, tava fazendo assim um baralho especial. Só pra constar, o FISB é o campeonato internacional de mágica mais famoso, assim, né? Sim. Mas enfim, então os juízes estavam tipo, não, o que você tá fazendo é um baralho especial, não tem como não ser. E aí ele, tipo, foi desclassificado. Aí ele voltou no FISB seguinte e ganhou o primeiro lugar. Porque, fazendo o mesmo ou não? Fazendo exatamente o mesmo ato. Só que dessa vez... não, lembrei, não era isso. Era baralho especial e ele foi desclassificado porque os juízes acusaram as pessoas de serem combinados. Caramba! E aí, ele voltou no FISB seguinte, só que os juízes foram os espectadores. Puta então, os juízes dominaram o baralho, os juízes, tal, e aí ele ganhou. Então, tipo, o Leonard Green... O cara é foda. Ele é foda. O cara é foda. Ele fulou os juízes do FISB e volta, e aí ele falou, bom, já que vocês acharam que era combinado, vem vocês agora nessa porra. E aí, examina aí o que você quiser, aí foi foda. Então, Green Magic é um projeto de 3 DVDs do Leonard Green. Um deles é só sobre técnica, o outro é só sobre rotina, e o outro é alguma outra coisa que eu não lembro. Eu acho que... eu não lembro exatamente. Não. Eu acho que um é só sobre false shuffles, sobre embaralhadas falsas. O outro é só sobre técnicas, tipo controles, eu não sei mais. E o terceiro é sobre rotinas. É alguma coisa assim, quase certeza. Então, cortes falsos e misturas falsas e não sei o quê. Eu vou te pedir só um favor. Esses aí que você está citando, você consegue me mandar os links para eu colocar? Como eu vou fazer vídeo também no YouTube, então eu vou tentar colocar alguns deles aqui na descrição. Se você não lembrar de todos na hora, ok. Se você lembrar, aí você vai... Quando você estiver reassistindo o vídeo para pôr no YouTube, me lembra dos que eu falei e aí eu te passo os links. Beleza. Mas enfim,
Posso citar alguns outros. O Dave Williamson tem um projeto que chama Ridiculous, que é o projeto dele, tipo, custa assim $150, é muito caro. Mas tem, tipo, 40 anos de material do Dave Williamson, que ele faz em restaurantes e todas essas coisas. Então vale muito a pena. O Dave é desde técnica e apresentação também. Sim, sim, tudo, tudo. O Dave é um desses caras que eu fico meio puto, porque ele é melhor que todo mundo em tudo. Tipo, ele é mais engraçado que qualquer cara, ele é mais habilidoso que qualquer cara, ele é melhor que todo mundo em tudo. Tipo, é ridículo, assim. Então, eu vi uma vez, eu conheci o Dave, inclusive o Dave é um amigo muito próximo meu hoje em dia. Caramba, que da hora. Eu tava no call com ele antes de vir aqui, né? Beleza. Mas eu conheci ele no The Session, na convenção em Londres, e eu fiquei super amigo dele. Ele é a pessoa mais incrível do mundo. Então, só para não acabar nessa situação, pode completar o que você estava falando, mas depois a gente volta nessa The Session aí, que foi aquela de Londres que você foi apresentar o Matrix, sim, né? Sim. Lá aconteceu muita coisa. Então, depois a gente volta, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tranquilo. Mas enfim, o Dave, ele é foda e ele é, tipo, conhecido por ser o mágico preferido do seu mágico preferido. Tipo, Caralho. O cara que é o seu mágico preferido, o mágico preferido dele provavelmente é o Dave. Tipo, no The Session teve um negócio que o Javi Benitez, que é um sensacional cara da Espanha, ele fulou Penn and Teller, ele ganhou o FISM. O Javi Benitez estava mostrando uma técnica que ele criou. E aí eu olhei pro lado e o Dave estava tentando pela primeira vez e estava saindo melhor do que o Javi. Tipo, eu cheio de porrada, tipo. É totalmente bizarro, né? Você olha o cara, parece que o cara tá envolto de uma doma, uma aura, assim, diferente, tá ligado? Ele é muito bom, ele é muito, muito bom. Mas o Dave é um desses caras também que, tipo, é impossível você não gostar dele. Tipo, não tem nenhum mágico que não gosta do Dave. Tem uns caras lá, eu não gosto do Dani, eu não gosto do Tamariza. Ninguém não gosta do Dave. Todo mundo gosta dele. Então, o Dave é foda. Mas, enfim. Então, voltando naquela parte na viagem de Londres, explica aí, você, um menino na época de 16 anos, que tinha criado uma coisa, não em casa, mas desenvolvido um gimmick, né, nessa questão, e foi para lá, levou isso daí e impressionou todo mundo. E, tipo assim, era uma convenção com vários mágicos conhecidos, né, e famosos e tudo mais. E você, um menino de 16 anos, que até então não era tão conhecido, foi pra lá pra... O que aconteceu foi que, tipo, o The Session é uma dessas convenções onde só vai os melhores mágicos do mundo e você. E aí você lá fica, tipo, que porra eu tô fazendo aqui? Exatamente isso. E eu olhava em volta e tinha uns 6 ou 7 negros olhando em volta assim, e eu sabia que ele também tava se perguntando que porra ele tava fazendo lá. Porque ele só tem um cara fudido e aí tem vocês. Então, e como que você foi? Tipo assim, como que você... Eu não sei se é convidado ou você compra, enfim, como que é pra você ir, né? Qualquer convenção no mundo, exceto convenções organizadas por clubes de mágicos, eles disponibilizam ingresso alguns meses antes, você compra, aí, óbvio, você tem que pagar seu hotel, você tem que fazer tudo mais, mas aí por alguns dias, o The Session são 3 dias, você tem uma sala com conferências, onde vários mágicos que foram sim convidados estão dando palestras, e você pode assistir às palestras, você tem o seu calendáriozinho com os horários das palestras, os dias e tudo mais. Ou você pode ficar passeando pela convenção, conversando com os mágicos que você idolatra, você pode comprar coisa, normalmente tem alguns dealers, que são tipo uns caras, empresas de mágica vendendo coisas. O The Session em si tem poucos dealers, tem poucas pessoas vendendo coisa, porque ele é mais sobre a experiência que você vai ter, hanging out, assim, tipo, trocando ideia com os caras, sabe? Então, eu nem assisti todas as lectures que tinha no The Session, porque eu não tava afim, eu tava mais afim de sentar numa mesa com o Andrew trocar uma ideia e tudo mais. Conversando, exatamente. E aí, o que aconteceu foi que eu fui pra lá, foi a primeira convenção que eu fui, eu já tinha 8 anos de mágica, mas nunca tinha ido pra uma convenção. Eu cheguei lá e eu tinha 8 anos de material e criação e experiência e ninguém sabia quem eu era. Então, e eu era muito novo, sou muito novo. Então, a galera ficou tipo, caralho, você é interessante. E aí, as coisas que mais fizeram sucesso lá foram os gimmicks que eu criei, porque foi o que, tipo, chamou a atenção de todo mundo. Eu, junto com um amigo meu, o Ednei, a gente criou alguns gimmicks, 2 que eu levei pra lá, a Matrix e a que a gente chama de Carta da Moeda. Não é esse o nome, mas é o jeito que a gente...
O nome é Lava. E a Matrix, que é basicamente uma carta com furos e os furos mexem na carta. E aí, quando eu cheguei lá na convenção, eu comecei a mostrar isso para as pessoas. E as pessoas começaram a achar incrível, porque ela é muito bem construída, demora horas para fabricar uma delas. Uhum. E vários mágicos quiseram, tipo, conversar comigo e saber o que mais eu tinha. E aí eu comecei a mostrar as coisas que eu tinha, tipo, impromptu com baralho. E aí destruí os caras. Então, tipo, a Illusionist, a Vanishing Ink, todas essas empresas grandes de mágica estavam tipo, ei, Antônio, eu quero assinar um contrato com você, eu quero que você publique uns negócios pra gente e tudo mais. E como que você se sentiu, tipo, nessa situação, tá ligado? Eu não sei se você tinha Cara, essa habilidade de, tipo receber empresas que você compra mágica normalmente, falar assim, puta, eu quero alguma coisa sua. Porra, eu acharia sensacional. então, teve três coisinhas diferentes. A primeira delas foi que eu não tava pronto. Tipo, eu não tava pronto. Então, os caras começaram a falar comigo, tipo, em choque, assim. No segundo dia, tinha um grupinho de, tipo, 6 ou 7 pessoas que ficavam me seguindo. Então, tipo, eu ia nos lugares e eles ficavam vindo atrás, tipo, não fazendo. Eles, não, a gente tá indo com você pra ver o que você tá mostrando pros caras. Eu, tipo, comigo? Olha, tá ligado? Então foi muito foda. A segunda coisa que aconteceu foi que o Dave me pegou pelo braço, o Dave, que pra mim era o maior ídolo de todos os tempos, me pegou pelo braço e me levou pra mostrar a Matrix e a Carta da Moeda pro Wayne Dobson, que é um dos maiores, um dos 20 mágicos mais influentes do século XX. Ele tá velho hoje em dia, ele quase não fala, e ele tá, tipo, numa cadeira de rodas, eu acho que ele é tetraplégico, tipo, do pescoço pra baixo. E aí eu sei que, tipo, eu fiz a carta da moeda, né? Eu pus a moeda em cima da carta, a moeda atravessou a carta, caiu na mão dele, ele olhou pra moeda, ele olhou pra mim e ele deu um sorriso, assim. Eu fiquei, tipo, nossa! Wayne Dobson! É muito foda. O Wayne Dobson é muito foda. Ele é, tipo, dessa escola do Dai Vernon, do Ed Marlowe, todos esses caras. Então ele é muito foda. E a terceira coisa que aconteceu foi nesse grupinho de gente que ficava me seguindo, um deles era um cara que chamava Mark. Mark, pra mim, é o Mark. Não sei quem é o Mark. Mark. Ele tinha um crachá com um sobrenome, mas eu não tinha lido, era o Mark. E aí, chegou um momento que o Mark me passa o telefone e fala, o David Blaine quer falar com você. Oi? E aí tá no Face, e aí eu FaceTime com o David Blaine. E aí eu olho pro celular e o David fala, hey, Antonio. Aí eu, ok, então não é falso, é ele mesmo. E quando eu olho no crachá, tá Mark Kirstein. Para quem não sabe, o Mark Kirstein é o maior desenvolvedor de aplicativos de mágica do mundo. Ele é o maior e mais importante desenvolvedor de aplicativos de mágica do mundo. Que pariu. O Wikitest, Earworm, Xeno, Amalgam, Digital Force Track, o Decibel. Meu, tipo, Earworm é muito foda. Wikitest também é maravilhoso. E todo o Timeline do Patrick Kuhn, todos esses aplicativos ele que desenvolveu. Então, tipo, ele é arrastado. E aí, já que ele é um desenvolvedor de aplicativo, eu nunca tinha visto o rosto dele. Então eu não tinha reconhecido. Quando eu olhei pro cara, eu fiquei tipo, caralho, o Mark Kirsten me seguiu o dia inteiro e eu nem falei, tipo, salve, oi, tá ligado? E aí eu tava falando com o David Blaine, o David Blaine queria usar a minha carta da moeda no próximo especial dele. Acabou não acontecendo por causa da pandemia e tudo mais, mas eu fiz umas 2 ou 3 calls com o David Blaine depois. Eu tenho o WhatsApp dele, é muito foda. Beleza! O cara é o que eu tipo, admiro mais, tipo, no que você conseguiu alcançar, tá ligado? Um menino novo, 17 anos, que, tipo assim, tem o WhatsApp do David Blaine. E eu não tenho que falar mais nada, simplesmente. E a outra coisa que eu acho muito interessante que aconteceu foi que no segundo dia, o Joshua Jay, que é um dos donos da Vanishing Ink, o cara que organiza a convenção junto com o Andy Gladwin, me chamou para ser o convidado surpresa. Todo ano tem um convidado surpresa, que ninguém sabe quem é, porque é surpresa, que sobe no palco e mostra uma coisa que eles chamam de Trick of the Convention. É a mágica da convenção. É o bagulho mais incrível que a gente viu nessa convenção. E aí, eu fui esse convidado surpresa. Então, eu subi no palco do The Session e dei uma palestra por uns 10 minutos sobre a Matrix. Mostrei o efeito, expliquei como é. Mano. Falei quem eu era. Os caras ficaram putos que eu tinha 16. Eu falei, acontece. E foi assim, e tipo, eu tenho vídeo, deu no palco falando e tudo mais, foi divertido. Que da hora, isso deve ter sido sensacional. Não só para sua vivência, mas eu acho que, eu não sei se você quer realmente focar nessa carreira de mágica. Eu conversei com o Arthur, ele disse que não é o que ele realmente quer, ele quer continuar fazendo mágica, porque ele gosta muito, mas ele não quer seguir uma carreira, tipo, fazer apresentações e tudo mais. Mas eu acho que você tem esse lado.
Eu quero fazer da mágica a minha fonte de renda e seguir uma carreira com isso. E Você já faz, né? Hoje em dia. Eu vivo com os meus pais, né? Então eu não pago a conta. Não, mas eu já digo, ganhei mágica, assim. sim, eu digo no sentido de, tipo assim, já ter um meio em que você consegue ganhar algum dinheiro fazendo mágica ou criando gimmicks, por exemplo. Sim, sim. E não só isso, mas quando eu fui no The Session, tipo, a primeira lecture que eu assisti foi do Paul Wilson. E eu sentei na cadeira, tipo, lá no fundo, porque eu tinha chegado atrasado, e eu sentei na cadeira lá no fundo e eu fiquei vendo o Paul Wilson dentro da lecture. E aí, tipo, ele fazendo 2 espectadores, o telão atrás para todo mundo ver e tal, e ele explicando. E, tipo, nossa, ou que sonho. Será que um dia eu vou chegar até lá? No dia seguinte. Amanhã. Eu tava tipo, nossa, algum dia, meu sonho é tá lá. Não sei se eu vou conseguir, mas algum dia eu quero estar lá. E o Joshua J, então, você quer estar lá amanhã? Agora, né? Eu lembro que quando o Joshua ele me pediu, eu zoei, eu falei, tipo, mano, eu não sei, nem tô muito afim não, tá ligado? Aí ele ficou tipo, bom, tá bom. Não, tô zoando, eu quero. Cara, deve ter sido, assim, incrível mesmo. Nessa convenção, tipo, o Juan Tamariz ou o Dani, eles estavam também ou não? Eles não estavam. Eu conheci o Tamariz, porque eu fui no show dele em Madrid. Isso é uma história interessante também, eu conto daqui a pouquinho. Uhum. Mas o Tamariz e o Dani não estavam. Eles já foram e já deram conferências, mas eles dessa vez não estavam. Tá. Eu conheci o Tamariz, isso é uma história muito interessante. Eu fui pra Madrid pra ver o show dele. Tipo, na real eu fui a passeio, mas minha mãe tava tipo, ei, a gente vai viajar pra Espanha. Que cidade que vocês querem? Eu tava tipo, Madrid, só pra ver o show. Tamariz. Legal, Madrid é bom. Deixa né, bem especificado. Madrid, por favor. Aí a gente foi pra Madrid pra ver o show Tamariz. Eu, pelo menos, fui pra isso. Eles foram pra passear, comer. Eu fui pra ver o show Tamariz. Exatamente. E aí, colei no show Tamariz e já começou a merda por aí. Porque quando eu cheguei no show, o nosso assento era, tipo, lá atrás. Porque não tinha mais ingresso. A gente pegou um ingresso lá atrás. Aí foi eu e o José. O José é um amigo da minha mãe que mora na Espanha, que comprou os ingressos pro show Tamariz. E aí eu cheguei com o José e ele tava tipo, não, a gente vai conseguir um assento lá na frente. A gente viu na segunda fileira 2 assentos vazios. A gente sentou. Aí chegou a moça que organizou o evento. Ustedes não podem sentar-se acá porque esses assentos estão reservados para 2 pessoas que ganharam um sorteio. Aí eu olhei pro José, ele olhou para mim. A gente fala que ganhou um sorteio? Não. Tá bom. A gente não ganhou sorteio. Não, a gente ficou muito tipo, vamos falar que a gente ganhou sorteio? Não. Aí a gente a gente não ganhou sorteio, a gente vai ficar sentado aqui porque a gente tem ingresso lá no fundo. Então, quando eles chegarem, a gente levanta. Aí a moça, bom, ok. E eles não chegaram. Então a gente sensacional. Maravilhoso. Aí começa o show. Tamariz entra no palco, eu entro em estado de choque, tipo, obviamente. Juro. Foi foda. Porque até então eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto um mágico de verdade, como se fosse uma criatura mística, né? Mas eu nunca tinha visto um mágico que eu sou fã na vida real. Tipo, na real, eu tinha visto já 2 vezes antes, porque eu encontrei o Xavier Spade numa loja de mágica em Nova York uma vez, por acidente, 2 vezes inclusive, e o Blaze Serra, que é um outro mágico americano sensacional, eu fiquei amigo dele por Insta, e aí quando eu viajei para Los Angeles a gente se conheceu na vida real. Mas fora isso, eu nunca tinha conhecido alguém. E aí, quando o Tamariz entrou no palco, eu fiquei tipo, tá porra. O show inteiro do Tamariz foi material dele que eu conhecia, porque eu estudei muito Tamariz. Então, eu não fui colado por nada no show. Exceto uma mágica. A única mágica do show inteiro, que até hoje eu não faço ideia de como funciona, é a primeira mágica. A primeira mágica que ele fez. Foi a única que ele falou e foi a primeira. E aí ele entra no palco pra fazer a primeira mágica. E ele fala, pra isso eu preciso de alguém da plateia que eu não conheço. Tipo, Luiz. E aí, você chama Luiz? Eu fiquei tipo, não. Aí ele, bom, sobe no palco. Eu subi no palco. Ele me chamou pra subir no palco. Pariu. Qual que é a chance, mano? Ele entra no palco e a primeira mágica que ele faz, ele me chama pra subir no palco. E eu nem falava espanhol. Então eu tava, tipo, do famoso portunhol, né? Eu tava assim... E ele não fala inglês? Ele Ou a fala apresentação era em espanhol? Era um show em Madrid, não ia falar inglês. E aí a mágica foi, ele tinha 2 luvas e ele falou, escolhe uma. Eu escolhi uma, ele tirou a luva que eu escolhi, pôs na minha mão e falou, aperta. Eu apertei. Aí ele, mas não aperta muito forte. Tá bom. Aí a apresentação é engraçada, ele falou, dá um grito. E aí, tipo, ele tava com o microfone, né? Ele deu um grito, ele falou, Antônio, grita, ah! E aí eu, ah! Porque, tipo, o microfone dele é muito mais alto. E a plateia eu acho que sempre que eu vejo esse vídeo é muito bom. Deixa eu ver se eu vou botar no celular e tocar aqui.
Se vai pro YouTube, a galera do YouTube vai conseguir ver, né? Sim, sim. Mas a galera vendo na Twitch, eu acho que vai conseguir ouvir. Então, enfim. Me fala se dá pra ouvir. Aqui, Tá. ele tá tocando. Dá pra ouvir? Dá pra ver. Ok. Então, eu vou pôr aqui, virar pra vocês conseguirem ver. Ó, isso é o palco, é o Tamariz e eu lá no fundo. E aí, olha só. Eu sempre rio quando eu vejo esse momento, é sensacional. Sensacional. Mas enfim, aí a performance continua, eu aperto a luva, eu grito, eu não sei o que, ele falou, dale, eu falei, dale, e aí quando eu abri a mão, a luva era tipo desse tamanho, assim. E até hoje eu não faço ideia de como funciona. A única mágica que me falou no show inteiro, e ele fez comigo, achei muito foda. Não, sensacional. Isso deve ter sido uma experiência, assim, incrível, porque é um cara que, sei lá, a gente acaba achando que é uma pessoa inalcançável, tá ligado? A gente coloca como, sei lá, às vezes até deuses, né? Porque a gente acha que nunca vai conseguir, puta, eu nunca vou conseguir, sei lá, do jeito que você falou, conversar com David Blaine, puta, e FaceTime com David Blaine, tá ligado? Uma coisa que é real é que todos esses caras, eles são muito mais acessíveis do que músicos ou estrelas do rock, sabe? Porque eles não têm o senso de celebridade. Quando você é tipo a Ariana Grande e você posta um vídeo no YouTube e ele tem 700 milhões de views, é difícil não ter o senso de que todo mundo sabe quem você é. Exatamente. Agora, esses caras, eles publicam um projeto na Murphys e recebem 150 comentários dizendo que curtiram. Tipo, então quando você encontra esses caras, eles são, normalmente, mas eles normalmente são humildes, eles são modestos, eles são tipo, pessoas acessíveis, eles conversam com você, eles compartilham ideias, eles não são estrelas inacessíveis que nem o resto das pessoas. O Copperfield é. Eu fui no show do Copperfield, eu encontrei ele depois, porque eu paguei pra ter o meet and greet com o Copperfield, e o Copperfield tipo, ele é estrela. Tipo, eu tava falando com ele e ele tava tipo, I am Dave Copperfield, sabe? Que conselho que você me dá? Ele tava tipo, você tem que ser o Dave Copperfield. Não era exatamente isso. Claramente ele era estrela, enfim. Entendi. A Tamariz, quando eu falei, tipo, que conselho que você me dá? Ele tava, tipo, estuda a teoria, sabe, vê as sutilezas e tal. O efeito é muito mais do que só o método, todas essas coisas que eu fiquei, tipo, oh, meu Deus. Caramba, que da hora. Isso é bem interessante. Você disse que ia falar alguma coisa que passou, que foi, o que foi? Eu acho que era o Tamariz que eu ia falar. Né? Ah, não, do Tamariz, é verdade. Você disse que se apresentou, na verdade, o rapaz que foi lá no FISM, como é que é o nome dele? Que enganou... O Leonard Green? Isso, o Leonard Green. Ele se apresentou para os juízes, né? E agora, pegando esse gancho, você foi juiz de um torneio que eu participei há um tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás. Foi em terceiro. Chegou em segundo ou em terceiro? Em terceiro. E o que você achou de ser juiz à distância, mas ainda assim sendo juiz desse torneio? O que você achou da galera que participou? O que você acha de como foi o torneio? Eu achei muito bom. Muitas pessoas, e eu não vou citar nomes, muitas pessoas fizeram mágicas que eu fiquei tipo, sério? O cara fez isso? Torneio? E muita gente me surpreendeu. Eu fiquei tipo, caralho, não sabia que no Brasil tinha uma galera que mandava bem assim. O Alexandre, que foi o cara que chegou em segundo? Isso, em segundo. Segundo, o Alexandre, tipo, mandou muito bem em algumas rodadas e eu fiquei tipo, caramba, não sabia que tinha uma galera no Brasil que fazia essas coisas de técnica difícil e tal, porque é mais raro. Então, através do torneio, eu fui descobrindo uma galera muito boa no Brasil que eu nem sabia que existia. O Mika, por exemplo, que foi um dos juízes junto comigo. O Mika manda muito bem. Tipo, o Mika é arrastado, assim. Ele é bom pra caralho. E tipo, eu fiz alguns calls com ele algumas vezes só pra, tipo, trocar uma ideia. Ele manda muito bem. E eu não sabia que, tipo, ele existia, tá ligado? Pra mim, essa galera que mandava super bem tem lá fora, mas no Brasil é mais raro. Uhum. E essa galera tem, eu acho isso muito legal. E ser juiz de um torneio sempre foi meio... Não vou dizer um sonho meu, mas muito legal. Tipo, eu sempre quis ser juiz de alguma coisa. Uhum. Tipo, ser juiz do FISM não é uma coisa, até onde eu sei, tão difícil. Eu quero, algum dia, se eu tiver a oportunidade de ser juiz do FISM, deve ser muito foda. Então, julgar coisas é muito legal. Desde que eu era criança, eu via, tipo, o Fulas, o America's Got Talent e tal.
E o que eu mais queria era ser o juiz lá e dizer, tipo, você é um lixo, sai do meu palco. Ou dizer, tipo, você é a coisa mais incrível que eu vi na vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Pai, aperta o botão de ouro e tipo, é tudo que eu queria. Ou o cara tá fazendo uma performance e você manda o cara pra casa. Tipo, eu acho que deve ser muito foda. Então eu sempre quis ser juiz dessas coisas. Ser juiz do torneio me deu um pouco dessa experiência. Achei legal pra caralho. Não, da hora. E você comentou dessa questão dos mágicos serem muito mais acessíveis. E eu percebi isso porque eu convidando a galera para participar do podcast e, tipo assim, pessoas que eu conhecia, sabe? E que, tipo, para mim era alguém que era inalcançável, assim. E eu consegui contato, eles respondem, eles são gente boa, tá ligado? Agora, um que me impressionou realmente, que eu fiquei muito feliz de ter conhecido, foi o Ben, que foi aí na sua casa. Que, tipo assim, a gente tava lá, o que acontece, galera? De vez em quando a gente se reúne, né? Todo mundo bem controlado e tudo mais. E a gente se reúne para interagir, mágicos aqui, amigos, a gente se reúne e tudo mais. Aí, beleza, eu tô lá conversando com o Antônio, tá lá o Arthur, uma galera que eu conheço, tal, não sei o quê. Aí, de repente, o Antônio fala assim, então, o Ben, ele tá chegando aí. Aí eu falei, quê? Porque, tipo assim, é um cara que eu gosto muito, tá ligado? E ele chegou, e eu conversei, eu troquei uma ideia, eu falei, caramba, que da hora, sabe? Tipo, consegui alcançar esses caras. E eu não tenho, tipo assim, eu obviamente conheço muito mágico de fora e obviamente gostaria de conhecer Juan Tamariz, Danilo Ortiz, esses caras que são, né, esses deuses, vamos dizer assim. Mas, poxa, a chegar a alcançar um nível de conhecer o Ben Ludmer, pra mim já é, tipo assim, muito impressionante, sabe? Uhum. E tem uma coisa que é, tipo, esses caras, se você manda um direct, eles respondem. Exato, foi o que eu fiz com o Bernardo, por exemplo. Se você mandar um direct pro Justin Bieber, ele não te responde. Se você mandar um direct... É que o Tamariz não tem Insta, mas se você mandar um direct pro Dani, ele te responde. Ele fala, salve. Você, tipo, caralho, Dani Ortiz. Exatamente. E, tipo, é uma coisa que eu vejo que, infelizmente, aqui no Brasil, ainda não é tão popular, né? Você disse que foi, por exemplo, num show do Tamariz. Ninguém vai num show do, sei lá, de um cara, sei lá, famoso assim. Não tem um show um cara conhecido, Isao Imamura. Não tem um show assim, puta, vou ali na esquina ou vou ali numa casa de shows que é de mágica. E o que eu acho que deveria estar se popularizando, né? Na Espanha, na Alemanha, tem centenas de teatros de mágica. São teatros onde você só assiste mágica. Do mesmo jeito que tem, tipo, clubes de comédia, tem teatros para isso, tem teatros de mágica. E eu acho que isso devia ser mais popular no Brasil, com certeza. Mas o problema é que mágica no Brasil é vista muito como um negócio de festinha de criança ou TV. E no resto do mundo, a galera começou a aceitar mágica em redes sociais, tipo Insta, ou mágica Street Magic, principalmente com David Blaine. Então, isso ainda tá começando no Brasil, sabe? E o Tamariz na Espanha, ele é muito conhecido. Tipo, ele é uma celebridade na Espanha, porque ele foi na TV e tal. Todo mundo na Espanha sabe quem é o Juan Tamariz. Ninguém sabe que ele é o melhor mágico do mundo, mas eles sabem que ele é foda. Então, no show do Tamariz, a maioria das pessoas lá eram leigos, o que é muito incrível, porque eu tenho certeza que se o Dani fizesse um show, a maioria das pessoas lá eram mágicas. Mas o Tamariz fazendo show, todo mundo lá era leigo. Então ele fazia uns negócios com mnemônica e tal, a galera, tipo, mano, não faço ideia do que ele fez. Eu acho muito da hora, eu acho que deveria. É que nem você falou, provavelmente deve estar começando nessa linha, né? Eu estava trocando uma ideia um pouco com o Bernardo, e ele comentou que ele quer começar a fazer algumas calls, né, por enquanto, para tipo, chamar um público maior para ver apresentações e tudo mais, que eu acho que é bem importante. Eu espero realmente que daqui a um tempo, sei lá, 10 ou 20, 15 anos, seja mais popular isso, né? Essas casas de shows que apresentam mágicas, né? Sim, mas tem uma coisa também de que mágica ela é meio nova, em termos de... Tipo, o David Blaine é dos anos 2000, né? 2000 e pouco, 5, 6. E o David Blaine foi quem começou Street Magic, né? Então, é muito recente. Aí você tem, tipo, mágica virtual, assim, por Zoom, que é de meses atrás pra cá, né? Que começou agora por causa da pandemia, mas já é um negócio comum, já tem... Eu vou num show de mágica online hoje à noite, inclusive. Sabe o Justin Willman do Magic for Humans? Como? O Justin Willman do Magic for Humans, que tá no Netflix. Não conheço. Tem uma série de mágica no Netflix que chama Magic for Humans. Inclusive, se alguém aqui não conhece, vai assistir. É muito bom, é sensacional, é espetacular. Tem na Netflix?
Tem na Netflix, tem acho que 2 temporadas, ou 3. Acho que tem 2. Ou 3, eu não sei. Mas é muito, muito bom. Tipo, vai assistir, é espetacular. E ele fez um Magic for Humans Online, que é um show baseado na série e tal. E hoje vai ter o Magic for Humans Online especial Halloween. Caramba, Eu que fui da hora. online e eu vou no hoje porque, sei lá, acho que vai ser da hora. O online foi muito Caramba, bom. isso é muito interessante, né? E ele tem negócios, desculpa interromper, ele Não, tem não, uns pode falar. negócios que ele faz, tipo, primeiro que ele tem uns consultores muito bons, então as mágicas que ele faz são espetaculares. Mas ele faz uns negócios, tipo, testes que eu acho muito louco. Tipo, ele convence uma pessoa de que ela tá invisível. E ele Como faz assim? isso. Ele pega, basicamente, ele tem. O jeito como isso funciona é tipo, ele tem uma arquibancada cheia de pessoas, tipo num parque, sabe? Uhum. E aí 2 cadeiras. Aí todo mundo na arquibancada é combinado, menos um cara. Ele chama um dos caras combinados e o cara que não é pra sentar na cadeira. Aí ele põe o cara não combinado, o cara combinado na cadeira, passa um pano e o cara some. Do mesmo jeito que, que eu não sei como funciona, mas é com aquelas ilusões que, sabe, a galera faz em palco, só assistente, é meio isso. E o cara que não é combinado fica tipo, caralho, essa pessoa subiu. Aí ele, agora você, pum! Só que o cara não sobe, mas todo mundo na plateia reage. Então esse cara começa a achar que é possível. E aí ele começa a, tipo, interagir com as pessoas e as pessoas ficam assim, porque, tipo, elas estão fingindo. Então ele convence o personagem que ele fica invisível. É muito foda. É muito foda. Caramba, que da hora. Ele convenceu uma criança de que ela fez a plateia subir. Porque ele falou pra criança, ó, a gente vai fazer uma mágica com você, eu quero que você vá buscar uns objetos. Busca um rolo de papel higiênico, uma caneta e uma bola de ping-pong. Aí ele põe a criança no waiting room do Zoom, sabe? Quando ela tá indo buscar. E ele fala, ó, a gente vai convencer ela de que ela vai sumir. Então dá um passo pra fora da câmera. Aí todo mundo faz isso aqui. E aí ele tira um screenshot quando não tem ninguém na câmera. E aí depois ele mostra pra criança todo mundo e ele pede pra criança instalar os dedos, não sei o que, e ele muda pro screenshot pra não ter ninguém. Então ela acha que todo mundo subiu e depois volta. É muito Caramba, foda. que da hora. Então, tipo, isso é um exemplo. No show dele ele faz muita coisa. E na série na Netflix é espetacular, tipo, é muito bom. É muito, muito bom. Nesses shows que ele está fazendo, ele tá voltado mais pra internet. Então ele adapta ao que ele pode fazer ali, é isso? Sim, completamente. É tudo mágica virtual e vários dos métodos, inclusive, são virtuais. Alguns não, tipo, teve uma coisa que ele fez onde ele pede pra alguém inverter uma carta no baralho, e ele fala que ele fez mesmo. Aí passa, e tem um ao contrário, no dele também, porque é um invisible deck. Mas enfim, a maioria das mágicas são virtuais. Caramba, que da hora. Isso é uma boa jogada de como que a pandemia, nesse caso, acabou fazendo com que atisse a criatividade da galera, né? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, uma pergunta interessante que, de repente, não sei a sua opinião sobre isso, né? O que você acha do Mr. M? Em questão de como que ele... o que você acha? Você acha que ele é um cara que foi foda por ter revelado os truques? Enfim, o que você acha dele? Eu não tenho muita opinião, para ser sincero, mas do que eu conheço, eu acho que ele inspirou muita gente a começar na mágica, que é bom. E, ao mesmo tempo, ele não revelou nada de outros mágicos. Tipo, até onde eu sei, todas as mágicas que ele revelou eram criação dele ou coisas que, tipo, ninguém mais fazia. Uhum. Então, ninguém... Ele fala, tipo, acho que ficou conhecido tipo, como que ele destruiu carreiras de mágicos, porque ele revelou os truques. Quando, na real, ninguém perdeu a carreira por causa disso, porque ele não revelou a mágica de ninguém. Tipo, ninguém usa revelou as mágicas dele. Ele revelou as mágicas dele ou mágicas que ninguém usa. Então, não mudou porra nenhuma. Então, foi um jogo de marketing muito bom. Sim. Eu gostei muito da atitude que ele teve por conta que ele conseguiu fazer com que muitos mágicos que fazem só mágica de palco conseguissem criar novas coisas, né? Sim. Porque, de repente, era uma coisa antiga, era uma coisa que ninguém usava, mas ainda assim era um clássico e que alguém poderia usar. Mas ele fez com que essas pessoas começassem a inovar no mundo da mágica, né? Sim. Uma outra coisa que eu acho é que, tipo, o Mr. M, ele tem uma qualidade que é ter popularizado mágica no Brasil. Então, muita gente no Brasil sabe de mágica por causa dele e sabe de mágicas boas, não é festa de criança. Uhum. E eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito, muito bom. Mas... Pode falar. Não, eu ia dizer que muita gente, ele é um cuzão, esse cara é um... Não acho. O Penn and Teller, tão famosos Penn and Teller,
fizeram a carreira deles por revelar muita mágica também. Só que todas as mágicas que eles revelaram eram criações deles. Entendi. Então, e nesse momento de pandemia, como é que foi passar esse período? Eu não sei se você tinha alguma coisa já marcado em questão de apresentação e tal. Como é que foi para você, tipo, se readequar? Se você teve que fazer algum cancelamento de alguma coisa? Você tá só aprendendo, que eu sei que você fica, tipo, 8 horas praticando mágica. E então, tipo, como é que foi esse momento de pandemia para você? no final, muita coisa não... Tipo, eu no começo estava me sentindo um pouco mal, porque eu não estava criando tanto quanto eu acho que eu poderia. Mas, no fundo, o que aconteceu foi que o meu ritmo de criação não mudou. Eu só tive mais tempo livre. Então, eu achava que eu estava criando menos, quando, na real, eu estava criando igual. Eu só tinha mais tempo livre. Entendi. Então, tipo, eu tinha alguns shows marcados que acabaram sendo cancelados. Scorial, que é a convenção que o Tamariz organiza. Eu fui convidado e eu não pude ir, porque não teve... É aquela convenção que o público é meio seleto, assim? Tipo, você é chamado... Todo mundo que vai é só a convite e só vai, tipo, os melhores mágicos do mundo. Só vai quem o Tamariz convida. Então, entendi. É só os caras pica. E aí, 3 dias na casa do Tamariz. Caralho, isso é foda. É muito foda. E eu fui convidado porque quando eu tava no show dele, no final do show eu fui conversar com ele. E a gente tava conversando e tal. E ele falou, quer saber? Vem pra Escorial. Eu, vou. Porra, tranquilíssimo aqui, ó. De boa. Cara, eu tava nem esperando você chamar, não. Imagina. Mas não teve esse ano, vai ter ano que vem. Aí eu vou junto com o Bernardo, porque o Bernardo sempre vai e eu vou junto com ele ano que vem. Eu vi ele comentando em um podcast que ele participou que ele realmente foi convidado e tudo mais. Achei bem interessante isso. Sim. E aí, a outra coisa da pandemia é que eu comecei a criar mágicas virtuais. Métodos que só funcionam por Zoom ou que funcionam melhor por Zoom do que na vida real. Ligação de vídeo, no geral. Então, tem muitas mágicas que eu criei, inclusive, e isso é uma coisa meio secreta ainda, mas eu tô para lançar um projeto com uma empresa de mágica não tão conhecida, sobre... Eu não vou falar exatamente, mas sobre um conceito que eu adaptei para o Zoom e que te permite fazer, tipo, milagres por Zoom. Coisas do tipo, você mostra um baralho, você pede para um espectador falar uma carta, você tira a carta que ele falou e ela é a única vermelha num baralho azul. Caralho. Sem nenhum gimmick. Tudo completamente adaptado para o Zoom. Adaptado para o Zoom. Então você vai poder aprender e fazer imediatamente depois. Caramba, que da hora. Eu criei várias coisas. Tipo, você mistura um baralho, você mostra ele misturado, quando você estala os dedos, ele fica em ordem. Sem gimmick nenhum. Então, tipo, dá pra fazer um monte de coisa. Isso é um conceito que eu adaptei pro Zoom. E eu fulo todos os mágicos para quem eu mostro quando eu mostro, porque é diferente das outras coisas. E eu vou estar publicando um projeto com algumas das ideias, incluindo lá dentro um A-Can virtual, onde o baralho está aberto na mesa, eu não encosto, você fala uma carta, fala um número, e eu conto as cartas, tipo, vou passando com o dedo, assim, sabe? Aberto na mesa, você fala uma carta, fala um número, eu passo e a carta tá no número. É um A-Can. Aí é foda. Então tem várias coisas que eu criei para virtual que eu vou estar publicando para a galera aí que gosta de fazer mágica por vídeo estar se aproveitando. Para quem diz que a pandemia só trouxe coisa ruim, tá vendo? Para mim foi bom, eu gostei. E você comentou do Penn and Teller, né? E vamos tentar entrar mais ou menos nessas informações. Mas, tô vendo aqui no meu ponto que, segundo informações, Antônio Bourgeois tem a possibilidade de ir no Fulas? Sim, eu tenho alguns amigos que foram no Fulas, alguns deles que foram, mas eu não posso falar que foram, porque não está divulgado ainda. E alguns que foram, você já viu o vídeo, tipo o Blaze Serra foi semana passada, quer dizer, foi faz tempo, mas saiu o vídeo semana passada dele no Fulas, e o Andre foi no Fulas 3 vezes e falou o Penn and Teller 3 vezes, por aí vai, e esses caras são amigos meus. E aí eu tava pensando, cara, eu vou no Fulas. Deve ser do caralho. E aí o Andre me passou todas as informações de como que eu mando o e-mail para eles e tal. Aí eu mandei o e-mail com uma performance minha e eu tô esperando eles responderem. E aparentemente eles demoram pra caralho pra responder. O Andre falou, se você tá esperando a resposta, assim não espera. Senta e um dia vai chegar, porque eles demoram pra caralho. Imagina a quantidade de gente que manda, sabe? Eu tenho 2 mágicas que eu quero fazer lá.
A primeira que eu mandei, eu não acho que vai fular, mas eu não tô indo pra fular. Eu tô indo pra, tipo, fazer o meu nome, sabe? Os caras vão falar, nossa, isso é foda. Não fulou, gente, mas é foda. E aí os caras vão falar, nossa, você que foi no Fulas, foi incrível. Não fulou, mas foi incrível. E tem uma outra que é pra destruir, é pra fular. Então, se eu for chamado e fular ou não, quando eu voltar, porque depois de ir e voltar é muito mais fácil, eu faço essa segunda pra fular. Se eu nem for chamado, aí eu vou tentar entrar com a segunda direto. E aí, enfim. Mas os motivos porque eu acho que eu tenho chance de ser aceito é porque eu sou brasileiro. Eu vou ser o segundo brasileiro a ter ido no Fulas. Até agora só foi um cara. Eu sou jovem. Se eu fular eles, eu vou ser o cara mais novo a ter fulado. O que é bom, tipo, propaganda, sabe? Sim, sim, sim. Porque no vídeo de introdução eu vou dizer, cara, se eu fular, eu vou ser o cara mais novo a ser fulado. E aí, provavelmente, o título do vídeo vai ser, será que ele é o mais novo a fular? Pera, sabe? Só uma coisa assim. Boa propaganda. E o terceiro motivo é porque a minha apresentação tem uma coisa que ela é bem, tipo, atraente pra câmera, porque é um monte de mágica visual, só que sem gimmick. E eu vou falar disso. Eu vou falar de como, quando você usa gimmicks, muitas vezes você leva o crédito por algo que o bagulho fez sozinho. Mesmo que você tenha construído aquilo, ele fez tudo sozinho e você levou o crédito. Sim. Se eu for falar o Penn & Teller, eu quero eu levar o crédito. Então, tudo que eu vou fazer aqui é completamente sem gimmick. Só que tudo parece com gimmick, porque não tem como você fazer sem gimmick. Não usa. Então, acho que seria legal. Puta, e aí, é por aí. Que foda. Isso é bem interessante. Eu espero que dê certo. Torço muito por você lá. Mas, e quando tiver a possibilidade, se tiver alguma resposta, você vai divulgar isso ou não? Então, quando eu souber se eu entrei ou não, eu não sei se eu posso dizer que eu entrei. Falar, entendi. Eu claramente, eu obviamente vou poder dizer se eu não entrei. Então, você não ouvir eu dizer que eu não entrei, são boas coisas. Tipo, até assim, julho do ano que vem, eu não tiver dito que eu não fui aceito. Sim. E tipo, provavelmente alguns dos meus amigos mais próximos, tipo, em uma das nossas a sessão que a gente organiza, eu vou contar pra vocês que eu vou no Fulas, tá ligado? E pedir pra vocês no Fulas. Então, só não posso falar, tipo, num podcast ou alguma coisa assim, porque tem essas coisas. Entendi. Não, que bom, cara. Eu fico muito feliz, assim, de ver que tem um brasileiro, né, que tá popularizando a mágica brasileira lá fora, porque é muito importante. Para que, tipo assim, eu sei que o nosso país tá horrível, eu sei que a situação não tá boa em questão de muita coisa, mas, assim, ver que algum brasileiro tá levando isso para fora é sensacional, porque começa a ter mídia para cá, para o Brasil, de coisas boas, né? Sim, com certeza. Cara, tá próximo de acabar aqui a nossa conversa, né? Você tem alguma pergunta que ficou aí, que passou, e que seria ou alguma coisa que você queira comentar? Não sei se tem alguma coisa. Não, acho que não. Então, o que você achou de participar? Uma coisa que, antes de eu acabar, você pensou em alguma coisa para apresentar aqui? Ou... Pensei. Pensou? Pensei em uma coisa para fazer, sim. Eu vou fazer essa parte com você e com todo mundo ouvindo. Beleza. Então, todo mundo ouvindo, pega um baralho. Se não tá ao vivo, pausa, pega um baralho e volta. Se tá ao vivo, corre lá, porque já começa. Tá, beleza. Mas se vocês são mágicos, vocês deveriam ter um baralho por perto. E Iago, pega aí um baralho você. Espera aí, me dá só um minuto. Vai lá, leva o seu tempo. E já respondendo essa outra pergunta, eu achei muito foda participar desse podcast. Tipo, eu adorei. Eu achei muito, muito da hora. Inclusive, se você quiser me chamar de volta para fazer uma parte 2 ou alguma coisa assim, eu toparia voltar, porque eu achei muito legal. O que foi? Desculpa. Não, só disse que eu adorei participar do podcast e que se você quiser me chamar de volta para fazer uma parte 2, eu fecharia voltar, porque eu achei do caralho. Sim, não, beleza. Eu tô com algumas pessoas já agendadas aí. O Ben vai participar na segunda-feira. Tô agendado, provavelmente, vou confirmar essa semana, mas o Bernardo vai participar na quarta. Na segunda-feira que vem, eu não sei se você conhece, mas o Maurício Dollens, ele é um mágico chileno que faz stand-up, ele vai participar, já está marcado já. E provavelmente na próxima semana eu tenho o Sei Giota, que é um dos mágicos. Ele não é, hoje em dia ele não faz tanta mágica, mas ele é conhecido por ter o maior site brasileiro de mágica aqui no Brasil.
E também o Yuri Pascoal. Também tá confirmado que ele vai participar, só ainda não sei a data. E também o Guilherme Gomieri. Caralho. Se você quiser chamar o Daniel Prado para participar, eu consigo te ajudar com isso, porque eu sou amigo dele. Que da hora. E não, é só isso mesmo. Acho que... Beleza, ó, tô com um baralho aqui. Boa, mistura. E todo mundo em casa mistura também. Não precisa ser um baralho completo, mas de preferência, um baralho completo. Beleza. Mistura. E faz o seguinte, eu quero que você dê o baralho em... Agora eu vou ter que pensar. Seguinte, mistura o baralho e eu quero que você corte um pacote de cartas. Um pacote pequeno. 10, 15, 20, um pacotinho pequeno. Beleza. Espalhe essas cartas na sua frente e pensa em uma carta no meio do pacote. Qualquer carta, mas pense em uma carta aí no meio. Fechou. Quando você tiver pensado, abre o pacote que está na mesa, mais ou menos na metade, e joga esse que está na sua mão lá dentro. Beleza. Então, sua carta está perdida em algum lugar no meio, é uma carta pensada, não tem como eu saber. Eu quero que você dê agora o baralho em 5 pilhas, virando as cartas para cima. Então, se você estiver no YouTube, dá para ver, eu estou dando em 5 pilhas, virando elas para cima, assim. Beleza. Então, você está dando as cartas para cima em 5 pilhas. Eu quero que você faça isso no baralho inteiro e só lembra da pilha que contém a sua carta. Esse é o mais importante. Lembra da pilha que contém a sua carta. E quando você souber a pilha que contém a sua carta, você pode eliminar todas as outras. Óbvio, termina de dar as cartas antes. E aí você pode eliminar todas as outras e mantém só a pilha que contém a sua carta. Fechou. Tô fazendo aqui, tô distribuindo as cartas aqui, esses montes, eu vou distribuir até o final. Isso daí é para quem está ouvindo. Beleza, então já distribuí, já vi em qual pilha tá a minha carta e descartei o resto. Ótimo. Eu quero que agora você vire essa pilha para baixo e você passe as cartas na mesa junto comigo. Então, eu vou colocar uma carta e vocês colocam também. Eu pus uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, e eu quero que vocês parem bem aqui. Tá. Todo mundo misturou o baralho, vocês pensaram em uma carta, pegaram a pilha que tem a sua. Então, eu não sei exatamente, mas eu acho que ou a carta, eu não sei onde vocês pararam também, mas ou a carta em cima do pacote na mesa, ou a carta na sua mão deve ser a carta que você estava pensando. Eu pensei num 10 de copas. No caso, a carta em cima do baralho na minha mão era o 10 de copas. Iago, deu certo com você? Deixa eu dar uma olhada. Ou a da mesa, ou a de cima do pacote na sua mão. Sim. Oito de ouros, a carta que você estava pensando. Então, com todo mundo... Ou a carta em cima da mesa, ou a carta no pacote da sua mão deveria ser exatamente a carta que você tá pensando. Caralho, que puta que pariu, mano. Como assim, eu velho? Espero que com todo mundo ouvindo tenha dado certo também. Puta que pariu, mano. Como assim, velho? Não, velho. Não é possível. Puta, cara, que foda. Que final para esse segundo podcast, esse segundo episódio com Antônio Bourgeois. E eu quero agradecer de verdade por você ter participado. Eu espero que a gente tenha outros papos desse. Espero que você tenha gostado de como seguiu esse papo aí. E com certeza a gente vai fazer mais porque, assim, eu acredito que você tenha muita bagagem para conversar sobre um monte de coisa. Consigo, tenho muito mais histórias interessantes para contar e tudo mais. Então, se quiser me chamar de volta aí, depois do Yuri, sei lá, quando você quiser, eu tô tranquilo para voltar. Quantas vezes você quiser. E é isso. Tá, você quer dar algum último recado, mandar alguma divulgação? Quer divulgar o seu Card Composer ou quer divulgar o seu curso? Quer divulgar o seu grupo, sei lá? No link na minha biografia do Instagram, se você entrar no meu Instagram, você pesquisa Antônio Bourgeois, provavelmente eu vou aparecer. Se você pesquisar Antônio e você segue um monte de mágicos, eu provavelmente vou ser o primeiro a aparecer. Não, mas pode ficar tranquilo que eu vou colocar aqui na descrição, eu vou colocar o Instagram do Antônio. Né? Eu fiz na divulgação, vou colocar na thumb do vídeo, mas eu vou colocar aqui também na descrição o seu Instagram para a galera acompanhar lá. Então, no Insta eu estou publicando uma mágica diferente por dia, por um ano. Eu estou, nesse momento dessa gravação, no dia 178. E estamos indo ainda. Então, se vocês quiserem acompanhar lá como é que tá indo, os vídeos que eu estou postando, os vídeos que já foram, é um por dia, então vai ter conteúdo no meu Insta. Você já tem o de hoje? Eu já postei o de hoje. Já postou? Eu sempre posto entre 11 da manhã e 1 da tarde. Beleza. Então, 1h30 da tarde. Então, todo dia, mais ou menos no horário do almoço, assim, vai ter o meu vídeo. Tá, legal. E
Eu não tenho de amanhã, mas aí a gente se vira. E o que mais? E no link na minha bio tem o meu curso, não é exatamente um curso, é um projeto, eu não gosto de falar que é um curso. Chama Chord Composer, que é o meu estudo em volta de uma parte específica de mágica com cartas, que é você usar 2 cartas para compor uma carta escolhida. Tipo, um 6 de copas e um 10 de paus, compõe um 6 de paus. E por aí vai. E eu tenho um estudo gigante em como você faz esse efeito, o que eu penso sobre esse efeito, métodos para atingir esse efeito e tudo mais. E tá no link na minha bio e é super barato. E é isso. Beleza. Galera, muito obrigado por quem acompanhou aqui pela Twitch, ao vivo, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada para ver se ninguém perguntou alguma coisa sobre o que a gente conversou. O Juan perguntou se vai estar disponível. Ele vai estar disponível lá no Spotify. Eu vou postar ele provavelmente no máximo até amanhã. Eu quero postar o áudio dessa nossa conversa. O Eurico, ele participou, ele agradeceu. Obrigado, Eurico, por ter participado aí, cara. Valeu por acompanhar. Quem mais que participou aqui? Deixa eu ver. O Arthur participou também. Ele comentou a sessão. Logo estaremos aí com a sessão e a gente vai conversar mais sobre isso. Galera, muito obrigado. O que eu acho interessante, se você quiser fazer, seria um vlog da sessão. Interessante. Posso fazer. Pode gravar, cada um faz alguma coisa, grava algumas conversas, algumas coisas assim, as coisas que não forem tão secretas. Não, beleza. Vou trocar ideia assim. Eu vou ver da gente gravar esse vlog aí falando sobre a sessão. Beleza, galera? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, gente.